Michelangelo foi um dos mais notórios artistas renascentistas, sendo conhecido principalmente pelo seu trabalho na Capela Sistina e suas esculturas em mármore. Ele nasceu em uma cidade no interior da Itália, chamada Caprese, de uma família com relações com a aristocracia, e se interessava desde cedo pela arte. Quando tinha 13 anos, sua família se mudou para Florença e Michelangelo foi aceito em uma oficina de arte, onde aprendeu as técnicas de afresco e de painéis. Em 1489, começou a ser patrocinado pelos Medici, e a partir daí sua carreira decolou. Começou a ser muito requisitado e fez suas mais famosas obras por causa de comissão: a Pietà, Davi e a própria Capela Sistina. Depois de todas essas obras, ele foi nomeado pintor e escultor oficial do Vaticano, onde pintou o Juízo Final e projetou a Cúpula Basílica de São Pedro. Ele permaneceu nessa posição em Roma até a sua morte em 1564 e ele foi sepultado na cidade de Florença, onde a sua família residia. Leonardo da Vinci nasceu em 15 de abril de 1452, na Itália. Leonardo era filho da camponesa Catarina Lippi e do tabelião Piero da Vinci. Eles não eram casados. Foi educado por pessoas próximas como a madrasta e a avó. Vale destacar que, na verdade, Da Vinci não é o sobrenome de Leonardo. Usa-se essa denominação em razão de Vinci ser o nome do vilarejo onde ele nasceu, ou seja, é como se fosse Leonardo da Vila de Vinci. Segundo estudos, ele tinha cabelos louros, olhos azuis, nariz aquilino e era canhoto. Quando jovem, muitos o consideravam dono de uma beleza incomparável. Porém, a imagem que a maioria guarda é do artista mais velho, como a do desenho feito por Cosmos Colombini em 1812. Leonardo passou sua juventude na cidade de Florença, durante a época de efervescência cultural e artística. Depois, ele morou em Milão, Roma e, por fim, na França. Desde sempre, ele registrava tudo em seus cadernos: rascunhos, pensamentos, emoções, planos e demais reflexões. Em algumas anotações, ele usava códigos. Criativo ao extremo, o artista tinha a especial habilidade de mesclar artes com ciência. Ele era, ao mesmo tempo, perfeccionista e procrastinador, tanto que muitas obras nunca foram terminadas. Leonardo da Vinci morreu em 2 de maio de 1519. Ao que tudo indica, ele sofreu um derrame cerebral aos 67 anos, em Claux, na França. A primeira curiosidade é que, visto as centenas de páginas de cadernos pertencentes a Leonardo, que sobreviveram ao tempo, releva um curioso hábito do artista. Ele escrevia o contrário, revertendo sua caligrafia para que só fosse legível se a página fosse vista de um espelho. E por ser canhoto, ele podia evitar de manchar ou apagar o giz com as mãos quando escrevia o contrário. A segunda curiosidade é que Leonardo nunca terminou Mona Lisa, pois ele nunca teve pressa em terminar projetos individuais. Muitas pinturas e outras obras já foram abandonadas ou consideradas incompletas, incluindo um de seus projetos mais famosos, a Mona Lisa. A terceira curiosidade conta que na década de 1480, seu interesse em replicar nos seus desenhos os tendões e a musculatura do corpo levou a realizar numerosas dissecações de humanos e animais. Acredita-se que suas representações do coração, sistema vascular, órgãos genitais e outros componentes são algumas das primeiras ilustrações do seu tipo registradas. A quarta e última curiosidade, que muitos não sabem, é que há uma outra versão da Mona Lisa, na qual um aluno de Leonardo da Vinci pintou ela nua. Nessa obra, ela é chamada de Mona Vanna.
A Pieta basicamente é uma forma de arte da religião cristã que se representa a Virgem Maria segurando seu filho Jesus já morto após ser crucificado. Em 1499, Michelangelo criou a sua versão da Pieta, por meio da técnica de composição piramidal, em que a escultura é preparada de acordo com um esquema em forma de pirâmide. Moldou em mármore a Virgem Maria de forma que ela fosse maior que seu filho Jesus, formando a pirâmide e dando a impressão de ser uma mamãe com seu filho no colo. Porém, houve algo que tornou sua escultura diferente, que foi contradizer com o realismo cruel típico das pietas e substituir o sentimento de dor estampado em Maria por uma de admirável resignação, além de fazê-la como uma mulher jovem que, junto dessa feição de pureza incorritável, geraram divergências entre Michelangelo e seus críticos. Ainda assim, a perfeição e o polimento do mármore, tal qual marfim, tornaram a obra uma das mais bonitas já feitas em toda a história humana, que se encontra atualmente na Basílica de São Pedro, no Vaticano. A criação de Adão, desenvolvida em 1511, fora feita sob o teto da Capela Sistina no Vaticano, usando a técnica do afresco, método que consiste em pintar sob a cobertura de argamassa de cal na parede, quando esta ainda está fresca. Por meio dela se representou o momento bíblico em que Deus, o Criador do mundo, gera os humanos, visualizados pelo primogênito humano Adão, o qual está prestes a ser presenteado com a vida pelos dedos de Deus, sendo encontro entre suas mãos o ponto central da obra. Observa-se nela também que fora pintada em dois planos que proporcionaram sincronia à obra, além de tanto Adão quanto Deus terem sido pintados de modo a dignificar seus corpos, aspecto típico da arte do Renascimento. Porém, fora uma obra típica do período, ao se tornar a primeira em que o pintor conseguiu expressar o poder divino na ação de criação. Por fim, outra obra criada por Michelangelo fora O Escravo Morrendo, esculpido em mármore durante 1513 a 1516, e atualmente localizado no Museu do Louvre, na França. A estátua foi esculpida em 3 ângulos distintos, os braços além do joelho que adianta e demonstram um alongamento na altura, comprimento e volume da figura. Porém, intencionalmente, uma parte da mármore não foi esculpida, prendendo junto a ela o pé direito da estátua, a qual sofre também com as tiras que espremem seu peito, lhe causando um espasmo demorado e doloroso. Porém, mesmo isso levando à morte, o escravo aceita. Isso, sua voluptuosidade e beleza, o fazendo-se passar por real, são coisas que se destacam na escultura. Durante 1475 a 1478, Leonardo da Vinci pintou a Belle Venois usando a técnica de tinta a óleo e a de chiaroscuro para representar a Virgem Maria com Jesus em seu colo. Por meio do chiaroscuro, um método criado no século XV, a técnica baseia-se na divergência entre luz e sombras em um objeto, de modo que, escurecendo as imagens, eles têm a impressão de possuírem altura, largura e volume. Além disso, outro fato interessante é que o jogo de olhares trabalhado entre Maria e Jesus é extremamente natural, o qual não é encontrado em nenhuma obra contemporânea da Itália de Madonna Benois, além dessa da Da Vinci, que atualmente se localiza no Museu Hermitage, na Rússia. A misteriosa La Belle Ferronnière foi pintada em 1490 a 1495, a qual se localiza atualmente no Museu do Louvre, na França. Para pintá-la foi usada a técnica de tinta a óleo sobre uma superfície de madeira. Nela é retratada uma mulher com uma dupla torção, isto é, o corpo se encontra direcionado para a esquerda, porém a face se encontra de frente, com os olhos desviados para a direita, proporcionando um sentimento de inacessibilidade misteriosa, de energia controlada, além de um fulgor surpreendente que mantém certa introspecção psicológica intensa. Porém, durante sua vida, Leonardo da Vinci nunca terá um nome à obra, deixando margens para quem será a mulher retratada na obra. Ainda assim, com várias hipóteses desenvolvidas, nenhuma foi excessiva para a maior parte da crítica. O Condottiero foi pintado por Leonardo da Vinci em 1472, isto é, ao longo da primeira Renascença. O artista utilizou a técnica do silverpoint para fazê-la, um método de ilustração tradicional que previamente fora utilizado por escribas em manuscritos durante a Idade Média. Mas em si, o silverpoint, quando usado para ilustração, consistia no manuseio de um estilete sobre pergaminhos ou papéis aprontados, com essas ferramentas tendo pontas de chumbo, estanho ou prata, que eram metais mais suaves, desse modo viravam ferramentas eficientes para ilustrações. Além disso, os condottieri eram mercenários que comandavam tropas e organizavam contratos com todo o estado que tivesse interesse em seus trabalhos como milícias mercenárias. Atualmente, essa obra está no Museu Britânico, na Inglaterra. Mas o que faz essas obras serem renascentistas, além do fato de terem sido criadas no Renascimento? Bem, para entendermos isso, precisamos olhar para o contexto da arte renascentista como um todo. O movimento foi a quebra com a arte medieval, que tinha umas características constantes. Não continha nenhuma noção de perspectiva ou de tamanho e nem buscava tê-lo.
era usada unicamente para fins eclesiásticos, então tinha como protagonistas as figuras o mais distantes possíveis da humanidade. Por exemplo, na maioria das obras medievais, podemos ver auréolas por trás das figuras, e também uma falta de cenário ou localização, como se os protagonistas estivessem flutuando. A arte renascentista quebra com isso, já que o Renascimento tem um conflito com a Igreja dado ao antropocentrismo do movimento. A arte renascentista não deixa o divino completamente para trás, mas o divino deixa de ser o centro da arte. Figuras santas não são mais distanciadas do ser humano, mas sim retratadas como seres humanos e a sua semelhança. Por consequência, o realismo também vira uma prioridade. Então, técnicas para atingi-lo são criadas e se tornam características que fazem as obras serem renascentistas. O esfumato, a técnica de perspectiva, a proporcionalidade e o rigor científico, que seria o realismo à vida real, tornam as obras renascentistas, não só porque elas foram criadas no período de tempo. Pegando as obras de Michelangelo que selecionamos, nós podemos identificar essas características em todas as três. A Pietà retrata a Virgem Maria segurando o corpo de Jesus, mas podemos observar não só grande tridimensionalidade e as técnicas anteriormente mostradas pela Laís, mas também uma humanidade apesar do cunho religioso. Não só é a Santa Maria, mas Maria, uma mãe que está segurando o corpo do filho. A criação de Adão e o escravo morrendo tem ambas as técnicas e o antropocentrismo prevalente no Renascimento. A criação de Adão, por mais que retrate um mito religioso, ainda retrata Deus como um homem alcançando Adão. E o escravo morrendo, por mais que seja diante da morte do divino, foca no sofrimento, no desconforto diante da morte. Nas obras de Da Vinci, isso é ainda mais observado. Essa centralização do humano está muitíssimo presente tanto na Belle Renoir quanto no Condottiero, dois retratos realistas de humanos sem nenhum foco aparente na religião. A Madonna Benoit, por mais que tenha um centro religioso, também é renascentista pela diferença da arte religiosa medieval, pois possui técnicas renascentistas e uma semelhança à vida real.